Olá pessoal, a gente vai falar sobre soldagem de manutenção, socialização, seminário modular 9, nome do tutor Emanuel Vieira, nome dos acadêmicos que vai apresentar o trabalho Camila de Cássia Reis Pintos, Fran Carlos J. da Silva, Jefferson Ricardo Martins e Renan Ítalo Souza Silva. A gente vai abordar aqui o tema soldagem de manutenção. Aqui a gente vai falar o resumo do trabalho que vai ser abordado, que tem a finalidade de estudar e entender melhor como funcionam as características e os processos de soldagem, tendo como objetivo entender as limitações, princípios, funcionamentos, vantagens e desvantagens de como aplicar uma união permanente. Entender as composições dos elétrodos, funções e recomendações. A metodologia utilizada se deu a partir da retirada da chapa de CDP para manutenção de chute, onde usamos o processo de giovagem e soldagem, SMAW. Podemos destacar que, com os resultados obtidos nesse estudo, foi de extrema importância o conhecimento teórico e prático. Prever, quando necessário, um sobremetal durante a soldagem para que seja possível obter o acabamento final da peça ou do componente, recuperada por meio de esmerilhamento ou usinagem, quando for necessário. Conclui-se que é muito importante saber avaliar o material de decomposição e o material base para cada projeto, viabilidade e necessidade. É necessário uma avaliação profunda na escolha de cada um dos processos. O IPI é muito importante, pois durante o processo de soldagem, o profissional está sujeito a diversos acidentes que variam desde queimaduras leves até a cegueira. Dessa forma, é vital buscar sempre se proteger de possíveis lesões, como exemplo, nos olhos, na pele e na inalação de gases. Utilizamos os EPIs, os básicos, que é a luva, máscara de proteção e o avental. Algumas palavras-chave do nosso trabalho: eletrodo, soldagem, SMAW e manutenção. Como introdução, a soldagem de manutenção é amplamente utilizada para prolongar a vida de peças de máquinas e equipamentos, trazendo benefícios econômicos às indústrias ao reduzir paradas de máquina e as necessidades de grandes estoques de reposição. Este trabalho tem como objetivo acompanhar o processo de soldagem e compreender suas limitações, princípios de funcionamento, vantagens e desvantagens, também como a aplicação de uniões permanentes. Ele aborda o dimensionamento e adequado de soldas, cálculos e avaliação de viabilidade durante a busca pelo equilíbrio entre custo, tempo e mão de obra. A análise do local e a determinação das causas das falhas, fraturas e desgastes e corrosão. Além disso, o estudo visa compreender a composição dos eletrodos, funções e recomendações, como constante evolução tecnológica e o desenvolvimento de novos materiais. A soldagem continua se aprimorando, com a tendência em processos automatizados, soldas a laser e a promessa de oferecer ainda mais avanços em um futuro próximo. Sobre a nossa fundamentação teórica, a soldagem é uma atividade fundamental na indústria e é considerado um dos métodos mais econômicos para unir materiais. No entanto, é importante a gente entender os diferentes tipos de soldagem disponíveis e sua melhor aplicação em cada cenário. Atualmente, existem diversos tipos de métodos de soldagem no mercado, todos com o objetivo de unir dois metais, por meio de calor ou pressão.
O resultado desse processo ocorre após o resfriamento das peças, garantindo a integridade da junção. A soldagem com eletrodo é revestido em um método que oferece uma excelente relação custo-benefício. Nesse processo, o eletrodo forma um cordão de solda protegendo contra as condições atmosféricas e é comumente utilizado em aço inoxidável, alumínio e cobre. E possui também uma vantagem de ser mais flexível em comparação a outros métodos de soldagem. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Jefferson. Vou estar aqui fazendo a apresentação do nosso trabalho. Vou falar um pouco da parte de metodologia, da metodologia que a gente utilizamos para fazer os testes, né, a gravação. Vou explanar um pouco aqui agora sobre os materiais que a gente utilizou nessa metodologia, né, que foi a manutenção de um chute, onde foi feita algumas alterações nas placas de desgaste, né, desse equipamento. Os equipamentos que nós utilizamos para fazer isto foi uma máquina de solda, eletrodos, alicate de solda e EPI, é claro, né? A gente não pode esquecer do EPI. Então vamos lá. O método que nós utilizamos, o método, né, que foi feito, foi a demanda que a gente precisava ali, o serviço foi feita a retirada de uma chapa de CDP para a manutenção do chute, onde foi utilizado o eletrodo de goivagem. A princípio, o que nós fizemos foi localizar, né, a região, foi localizada a região de desgaste ou corrompida, a ser definido o limite de a região a ser recuperada, para a gente ter uma noção de tanto de material e equipamento que precisaria para poder fazer essa manutenção. Identificar adequadamente a superfície a ser revestida através da superfície desgastada ou corroída. Limpar a região a ser soldada para retirar o óleo, graxa ou impurezas que possam de algum modo prejudicar a soldagem da peça ou componente a ser recuperado. Então é bem importante essa questão da limpeza para que não haja imperfeições, né, na peça, como o óleo, que pode dificultar as soldas, né? Às vezes com o tempo aí pode aparecer uma trinca e o pessoal, não, trincou, a solda não foi bem feita. Às vezes o pessoal é impureza que não deixou a solda pegar direito, né? Então é bem importante essa questão da limpeza. Especificado quais os equipamentos que nós identificados, quais os equipamentos que vamos precisar e especificado os modelos, né, pela malha de modelos que a gente tem aí, foi especificado que o processo de soldagem e o material de adição para que a peça ou componente, após a recuperação, seja capaz de suportar as solicitações exigidas, máximas exigidas durante o trabalho. Para a execução dessa tarefa foi utilizada uma máquina de solda, o eletrodo do modelo AWS E312-16/17 de 4 mm, martelo picareta para a retirada do excesso das escórias. Então, gente, foi identificado que esse modelo de eletrodo iria atender melhor às solicitações que a gente ia precisar naquele momento ali, para o tipo de trabalho que aquela máquina, que aquele equipamento é utilizado. Né? A manutenção corretiva. A manutenção corretiva do chute foi avaliado a necessidade de substituição de uma chapa de CPD, pois foi verificado o desgaste da mesma devido à geometria do chute. Não é possível fazer a fixação com parafuso. Com isso, é preciso fazer a remoção das peças que estão desgastadas e danificadas. Usando o processo de goivagem, a execução deste processo é muito parecida com a de soldagem com eletrodos revestidos. A diferença é que esse processo ele utiliza uma tocha específica, chamada tocha para grafite, que recebe internamente um jato de ar comprimido, e esse jato tem a função de expulsar o material derretido pela fusão do eletrodo de grafite com a chapa. Então, gente, esse jato, a função dele naquele momento ali é tipo assim, quando bate o jato, quando bate a solda aqui, ela derrete o material, esse jato ele serve nada mais para expulsar aquele excesso de material, aquele material que foi derretido do local, para já fazer a limpeza, uma pré-limpeza do local, onde a gente vai fazer uma outra limpeza para fazer a nova solda. Na sequência foi utilizado um eletrodo
específico revestido de inox para fazer a fixação das novas. A solda com esse material dá mais confiabilidade devido à sua boa resistência a desgaste, durabilidade e custo-benefício. Então, pessoal, eu encerro aqui a minha parte. Passo aí para o pessoal fazer a próxima. Resultados e discussões. Para a união das chapas de CDP e aço foi utilizado o processo SMAW, resultando em um comprimento de solda de 400 mm e outro do outro lado de 90 mm. Pontos de fixação com solda de inox. Essa primeira foto aqui está referente à caixa do eletrodo, né? As especificações do eletrodo que foi usada, que é de aço inox, né? Aqui foi um dos pontos de solda que foi utilizado, mas aqui embaixo já temos aqui o ponto que foi tirado, né? Devido a geometria do chute aqui, não era possível fazer a fixação com parafuso, porque essas chapas de CDP aqui elas vêm com um ponto de fixação de parafuso. Por isso que foi utilizado a questão da soldagem, né? SMAW, que significa a sigla do eletrodo revestido, né? E o eletrodo revestido tem várias características diferentes e várias numerações. Para cada eletrodo tem suas especificações. E aqui é prever quando necessário um sobremetal. Durante a soldagem, para que seja possível obter um acabamento final da peça, componente recuperado por meio de esmerilhamento ou usinagem, quando for o caso. Isso aqui é um checklistzinho básico, né? Aí pode variar de cada área esse checklist, né? Defeito presente na peça foi o desgaste, que foi retirada a chapa porque estava desgastada, tinha que fazer a substituição, né? O metal da peça, chapa de 6 mm e chapa de CDP, que foi usado, né? A chapa de 6 mm é referente ao chute lá. Comprimento da solda, né? Um lado foi de 400 mm e o outro foi de 90 mm. O processo de soldagem, como eu tinha comentado antes, né? O de eletrodo revestido. O metal de deposição, a qual foi o eletrodo revestido, que é de aço inox. É o que é o mais utilizado lá, que o pessoal acha ele bem mais viável para quase todas as soldas lá. O processo de soldagem é o horizontal e plano. Etapa a ser necessária para a preparação da solda: corte, goivagem e soldagem. Que foi feito o corte da chapa e depois foi feita uma goivagem lá para poder dar início à soldagem. Teste realizado no produto final avaliado não necessitou de nenhum teste com algum líquido penetrante para saber se a solda tinha ficado boa, né? Conclusão: de alguma forma os profissionais precisam conhecer teoria e prática de cada atividade. Neste trabalho de soldagem poderíamos escolher outro processo, mas devido às variáveis envolvidas foi executado o processo SMAW, soldagem a arco com eletrodo revestido. Utilizamos o eletrodo revestido de inox para fazer a fixação das novas chapas, devido à sua boa resistência a desgaste, durabilidade e custo-benefício. No mercado existe uma infinidade de processos e produtos, equipamentos de soldagem, saber avaliar o material de deposição e o material base para cada projeto, viabilidade, necessidade e, se necessário, uma boa avaliação profunda na escolha de cada um dos processos. EPIs, né? Algo fundamental, muito importante, pois durante o processo de soldagem o profissional está sujeito a diversos acidentes, que varia desde queimaduras leves até cegueira. Dessa forma, é vital buscar sempre se proteger de possíveis lesões, como, por exemplo, nos olhos, na pele e na inalação de gases. Aqui, tudo que a gente viu aqui se resume praticamente ao projeto, né? Tem que avaliar o projeto, ver a necessidade do projeto, e assim escolher o que você vai escolher, o processo que você vai escolher, se vai ser com SMAW, solda MIG, solda TIG, e aí tem que avaliar os custos. Isso sempre vai de encontro a qualquer projeto. Custo, segurança também em primeiro lugar, né? Não tem como
deixar passar despercebida a questão da segurança. E assim a gente concluiu o nosso trabalho aqui do novo semestre.